Fala galera, nós somos o Fora da Mesmice com Leonardo Moura, Rodrigo Aquino. E hoje a gente vai falar dos 100 dias do Trump. No poder. 100 dias já, cara, mas só tem 30. Cara, o que acontece? Ele fez tanta coisa que já passou de 100 dias. Na verdade, tem 30 dias oficiais, mas se passaram 1.230, né? Aí a gente só vai falar dos 100 primeiros, que já tem um mês que já passaram os 100 primeiros. Só no primeiro dia de canetada dele, já foram 100 dias de Trump ali o suficiente para... já foi um ano inteiro letivo. Que esse é o cara. Cara, vamos lá. Quem é Trump? Quem é Trump? Trump é o presidente dos Estados Unidos, não é novo presidente, né? Ele já foi presidente há 2 eleições atrás, perdeu para o Biden na eleição passada e voltou à Casa Branca. Cara... Então, a gente vai falar... Bem, todo mundo sabe aqui que o canal é Fora da Mesmice. A gente não vai falar do óbvio. Você me trouxe uma visão interessante sobre do retorno do Trump à Casa Branca. O retorno do Trump. A gente ficou discutindo por que o Trump foi eleito? É porque as pessoas foram lá e votaram nele. Então... Só que na primeira Quem são essas pessoas, né? Na primeira eleição dele, que ele disputou com a Hillary Clinton, as pessoas foram lá e não votaram nele. E ele foi eleito. É verdade. Foi um golpe? Não. Lá a gente tem um esquema de colégio eleitoral. Né? Então, a Hillary, na eleição que disputou com ele, ficou 3 milhões de votos à frente no voto popular. Mas ele ganhou nos colégios eleitorais. O que é o colégio eleitoral? Não tenho a mínima ideia, tô brincando. Cara, o colégio eleitoral é um conceito, cara. A gente não vai entrar nisso, a gente vai falar. Não, explica rapidinho pra galera, só pra gente... Eu não sei direito, não. A gente vai... Não, a galera corrige a gente aí lá. Você pode corrigir. Eu só sei quando foi criado e por que foi criado. Isso foi criado, cara, quando eles estavam criando os Estados Unidos. Isso já foi na primeira eleição lá, aliás, foi na primeira, não. Na verdade, foi do Abraham Lincoln, no 16º presidente, que foi na criação da democracia. Né? E para que eles criaram isso? Né? Porque naquela época havia uma divisão muito grande lá dos estados escravagistas e os estados novos. Então, que eram só de população, de popular, né? Das pessoas que fugiam da Europa, perseguições religiosas e tal. E alguns estados mais do norte não tinham escravos, alguns estados, e os do sul já com os mais, digamos, rurais, tinham uma mão de obra muito escrava. Então tinha essa divisão e as eleições eram decididas sempre pelo norte. Então, quando começou uma briga ali para ver se ia acabar a escravidão ou não, uma briga... Cara, isso é um episódio... A história dos Estados Unidos é um episódio novo. A parte, né? Não, resumindo, foi criado lá... Isso, foi criado lá. Para combater o que eles chamam de tirania da maioria, e desde então é adotado isso em 1800 e... E desde então a maioria tirana decide. Eles inverteram a ideia, né? Mas não vamos falar disso, não. O que a gente estava discutindo sobre o porquê que o Trump foi reeleito, né? Cara, na primeira eleição dele, ele disputou com Hillary Clinton. Peraí, só uma pausa aqui rapidinho. Só para o pessoal entender, a gente não vai ficar nesse papinho aqui, não. A gente vai entrar a fundo, ou meio a fundo, em cada item que o Trump anotou na primeira... profissionais analistas políticos. Na primeira página. Sua opinião. Exatamente, na primeira página. E esses 30 dias primeiros do Trump, o que ele está fazendo no mundo e o que o mundo está fazendo contra ele, tá? E não é o que a notícia está falando para vocês. Nós vamos falar por trás dos bastidores. O que está acontecendo. Claro, vai lá, cai dentro aí. Continua. Você tem informações direto do teu amigo Musk? Tem informações. Musk, ele quer... Porque ele começou a brigar com o Trump, né? Vamos falar rápido nesse ponto, então, né? Pra gente chegar logo nos 100 dias, cara. Será... Aí já é uma pergunta, né? Eu dei uma opinião mais assertiva, mas agora eu vou deixar no ar. Será que o povo americano não está preparado para ver uma mulher presidente? Será que eles não estão preparados para fazer igual o Brasil, mudar a língua e usar a palavra presidenta? Né, cara? Eles não gostam disso. Será que eles viram o que aconteceu aqui no Brasil? Será que eles viram o que aconteceu no Brasil? Falaram, opa, melhor não. Porque, apesar... nós lemos, né, muitos
algumas entrevistas de ruas, né? Claro que essas entrevistas... São direcionadas. Elas são direcionadas, ela não pode falar sobre o povo em geral. Mas o que pareceu em muitas delas foi assim, na primeira eleição, os Estados Unidos estava estável e, apesar de algumas gerações de crise menores, né, que isso, a geração de crise é sempre impulsionada pela oposição, né? Em modo geral, estava estável e, mesmo assim, o Trump foi eleito com uma certa ressalva do eleitor em votar em uma mulher. Esse ano foi pior ainda. As entrevistas disseram assim, olha, esse ano não tem como colocar uma mulher lá, porque a crise migratória está muito grande, e se a gente quiser entrar nos dados migratórios, que a gente foi pesquisar também, a gente entra, mas não, a gente pode falar isso também, se alguém quiser botar aí no comentário, fala sobre por que tem uma crise migratória lá que a gente coloca. E a gente começa a discutir se isso é gerado ou realmente há uma crise, né? Sim, claro. Mas rolou um medo da Kamala não ter um braço mais forte, uma mão mais pesada para lutar contra a inflação e contra uma crise teoricamente migratória que os republicanos linkam o aumento da violência e a inflação com essa crise migratória, né? Colocam culpa, né, nos imigrantes. Pode ser uma jogada eleitoreira, enfim, a gente discute isso depois. Vamos agora entrar, então, ok, a gente pensando isso, discutimos isso, será que o americano não está preparado, eles não querem agora colocar uma mulher no poder, ou eles não se veem como uma nação forte do jeito que eles querem, com uma mulher no poder? Cara, o Trump recebeu muito voto de pessoas que... Nacionalistas, ultranacionalistas. E esses caras, quer queira, quer não, são um pouco machistas. São. Então, naturalmente, assim, eu não vou dizer os Estados Unidos é assim. Os Estados Unidos da América é machista. Cara, quem está orientando para onde os Estados Unidos vai andar ou não são machistas. Entendeu? Quem votou e quem está no poder. Você não concorda que, se fosse assim, o Biden perderia a eleição passada? Mas o Biden... Porque assim, acredito que tenha, lógico, a gente vê isso muito, grupos grandes de supremacistas, de ultranacionalistas na América. Um preconceito lá é algo que eles não conseguiram resolver, aliás, o mundo ainda não conseguiu resolver definitivamente, mas aparentemente na América ainda isso é muito evidente, ainda eles lutam muito contra isso, ok. Só que o seu ponto a grande maioria, eu não acho que seja. Não é a grande maioria, estou dizendo que é o grupo decisório. O grupo que decide Eu acho assim, existe sim uma grande parte, mas que não é a maioria, só que nesse momento parece que uma parte dos democratas fala assim, olha, cara, a gente não pode... Não, deixa acontecer. Vamos pular um pouquinho para o lado deles e ver. Deixa porque acontecer. A gente não pode dar um mole agora. Foi mais ou menos assim, eu acho, né? Tirando Foi mais da ou menos reta. Assim, contextualizando um parênteses aqui, nos Estados Unidos a gente tem mais de 50 partidos. Só que o republicano e o democrata não deixam os outros crescerem. Sabia que nos Estados Unidos a gente tem o maior partido no mundo, o Partido Comunista, nos Estados Unidos? Não sabia. Sim, só que há uma repressão... Eles não divulgam isso, aí não é divulgado, não. Há uma repressão ali meio que indireta, meio obscura, que não deixa eles crescerem, né? Não deixa eles... Então, há muito movimento que fica sempre focado nos republicanos e nos democratas. Republicano é o partido do Trump, e o democrata é o partido do Biden e da Kamala. E lendo a história dos Estados Unidos, estudando a história dos Estados Unidos, cara, o republicano, no começo, quando foi criado, seria um partido mais voltado para a esquerda. Olha que engraçado isso. Não voltado para a esquerda, porque eles não deixam a esquerda lá crescer. Quando alguém briga assim, Biden de esquerda, cara, não existe isso lá. Não existe isso lá. Mas seria o partido que eu escolheria, não porque é de esquerda. Porque... Seu esquerdista! Porra, tá dentro da minha cara, mas enfim. Foi um partido criado para ser o partido do povo.
E hoje em dia parece que as coisas meio que mudaram, assim, né? Mas enfim, vamos tocar. Você pode cortar essa parte, não gostei não. Não, tranquilo. Vamos falar então, dado esse contexto, vamos falar então dos 100 dias do Trump. 100 dias então. Começando pelo primeiro dia, que foram divididos em 30 dias já. Não, em 62 dias. A hora do Trump é dividido em 2 dias, né? Exatamente, né? Agora eu entendi, minha hora vale muito. Né? Porque cada hora que ele dava uma canetada ali era uma mudança estrutural grande nos Estados Unidos. O Trump acaba de colocar todos os coaches do Brasil no enterrados. Né? Até que enfim, uma coisa boa. Finalmente, porque a primeira coisa que os caras falam é o quê? Todo mundo tem a mesma 24 horas. Não tem. Amigo. Não tem, cara. O Trump acabou de quebrar tudo isso. Provar isso. Não tem. Não tem. Tá, então, qual é o nosso objetivo aqui? Nós não vamos fazer maçante, nada disso. Mas é que muita gente fala assim, o Trump, numa noite só, assinou 74 decretos com várias coisas. E fica nisso, e fica nisso, e fica nisso. E falam-se os que é mais de modinha. Ele atacou isso, atacou aquilo. Então, o que nós vamos fazer aqui, uma forma tranquila, para todo mundo que tem preguiça de ir lá, entrar e ver? Nós vamos passar, nós vamos listar aqui todos os itens que ele assinou nesse dia. Porra, vou dormir. Não vai. Vocês vão ver que não vai, que tem coisa muito interessante. Então, vamos tocar. Então, vamos começar. Vamos começando aqui. O primeiro foi o perdão dos invasores ao Capitólio. Já dando canetada já. 1.500 pessoas. Precisa comentar algo sobre isso? Cara, não é porque... É o que a gente discutiu lá embaixo sobre a Palestina, né, cara? Não é porque você é eleitor do Trump, ou eleitor do Biden, ou eleitor do Lula, ou eleitor do Bolsonaro, que se você não praticar um crime, aliás, se você praticar um crime, não é porque você é eleitor desses caras que você vai deixar de ser bandido. Então, assim, ele perdoa... Todas as 1.500 pessoas são bandidas? Não sei, algumas estavam ali... Foi igual o 8 de janeiro aqui, né? O 6 de janeiro dele foi igual ao nosso 8 de janeiro. Algumas pessoas estavam com a Maria vai com as outras, só que a gente viu isso ao vivo, velho. Muita gente cometeu... Teve pessoa que morreu ali, cara. Que partiu pra cima de policial. Sim, foi... Bandido tem que ficar preso, velho. A gente não defende tanto isso. Porque existe uma linha tênue entre liberdade de expressão e ato criminoso. Ato criminoso é quando você realmente mata uma pessoa, por exemplo, é um ato criminoso. Eu não posso dizer que minha liberdade de expressão tá tranquila se uma pessoa morre ou não. Né? Então, esse foi o primeiro ato dele, assim, de cara, botando 1.800 pessoas na rua, assim, podem ir lá e voltar a fazer a merda que vocês fizeram. Exatamente, ele assina embaixo que, olha só, vale a pena. Isso aí. Esse outro, assim, o que aconteceu nessa listagem que o Trump fez? Tem algumas coisas que parece assim, ele pegou uma equipe de pessoas, falou para cada uma escrever um ato que queria e ele só foi assinando. Porque tem alguns decretos que colidem um com o outro, né? Tanto ideologicamente quanto de ações. Por exemplo, o outro que ele fez foi a revogação de decretos. São decretos relacionados ao Biden, entendeu? Como que promoviam a equidade racial, principalmente focado no Covid-19, né? Que o que significa essa equidade? Ele trazia um tratamento maior para as pessoas com relação à sexualidade, com relação à religião, ou seja, a minoria, né? Aquela classe de minoria que não tem representatividade no poder. Então, o Trump falou assim, não, parou com isso. Perante aos meus olhos, todo mundo é igual, todo mundo vai receber igual. Então, ele já acabou com essa equidade racial, com essa equidade que existia nos Estados Unidos. Ou seja, hipoteticamente, se vira aí se você pode ou não. Entendeu? É como você pegar jogar 2 caras para duelar, um você entrega um revólver e o outro você entrega um palito de fósforo. E fala assim, não, agora se vira aí... Vocês têm as mesmas chances. Vocês têm as mesmas chances, entendeu? O que ele fez agora é deixar nesse ponto. Isso é polêmico, hein? Sua opinião é polêmica, hein? Mas não é... Não sei, Então, essa atitude dele, eu acho que foi bem
É porque muitas coisas que eles vão perceber também, mais de 50% das coisas que ele fez aqui é um ataque direto ao Biden, tá? A equipe do Biden ao Biden. Então vocês vão ver que é muita questão pessoal. E eu fico preocupado quando o presidente de uma potência que é os Estados Unidos, quando ele vem com questões pessoais e não questões realmente administrativas para fazer o país melhorar, entendeu? Ele tá... depois a gente faz as considerações finais. Não, pode fazer a consideração. Não, vamos embora. Tá bom. Então, a revogação de decretos. Segundo, congelamento de regulamentações. Ou seja, ninguém mais pode fazer regulamentação durante 90 dias até que ele decida se vai liberar ou não. Ou seja, ninguém pode mais usar a caneta. Tem Acabou. que passar por ele. Não. Aliás, depois de toda a equipe dele entrar no governo. Exatamente. Só depois que todo o mecanismo mecanismo público dele estiver aparelhado com a sua equipe, aí com sim. a sua ideologia, com o seu Aí que você pensa, aí está liberado. Enquanto isso, galera do Biden nem pense. Exatamente. Outro ponto que as pessoas não vão poder regulamentar e também não vai poder ter contratação pública. Eles vão ficar congelados por 90 dias de contratação pública. Independente se o órgão precisa ou não de pessoas para atuar em alguma coisa, tá? Se está deficiente ou deficitário ou não. Isso aí foi de campanha. Tudo aqui é de campanha. Tudo isso aqui esse foi o carro-chefe, diminuir o Estado. Isso aí. E essa parte concordo com ele, tá? Não nesse ponto específico de contratação. Porque concordo no contexto americano. O americano não é conhecido por ter um Estado que abraça o seu povo. Um Estado, digamos, protecionista, né? Você sabe que lá tem mais funcionário público do que falando, o Brasil, né? Por isso. Quando você tem um Estado que não é protecionista, não tem lógica você ter um Estado que tenha maior número de funcionários públicos do que o Brasil, que é um Estado protecionista. Cara, olha só. Aí, podemos dar um aplauso para essa discussão maneira? Se não demorar... Hã? Se não demorar... Não vai demorar. Porque eu acho que isso aqui... Eu não esqueci de... O Tiquinho... Porra. Tiquinho. Tiquinho esqueceu de ligar o cronômetro lá. Liga aí. Valeu, Tiquinho. Porra, até que enfim. Porra. Tá, então só para polemizar um negócio rapidinho, então. Para você ficar tranquilo. Porque assim, só contextualizando, aumentando o meu contexto. Você não tem saúde pública, você não tem todas as fases de educação pública, todas, igual a gente tem aqui, de cada 1.000... Chegando cada 100 até mil habitantes, a mestrado, doutorado. Você tem um colégio, lá não é assim. Lá acho que é por cidade. Não, é por bairro. Cada bairro tem seu... Então, não tem a quantidade de escolas que a gente tem. Não tem bancos públicos que trabalham com o INSS, essas coisas. A quantidade de funcionário público, na teoria, o Brasil deveria ter mais. Na teoria. Não, então tudo bem. O seu argumento foi bom, eu vou passar então. Porque eu ia para um argumento, mas você trouxe um fato interessante. Realmente, eles não têm educação, ele não tem educação pública. Ele não tem esse perfil protecionista. Isso mostra o quanto o Brasil está na merda e quanto eles estão inchados, né? Isso, então. Por isso que eu falei que o Trump, nesse ponto, ele está certo do tipo assim, tem alguma coisa errada, cara, essa conta não bate. A gente não tem tanta coisa pública, e por que a gente tem um dos maiores números de funcionarismo público do mundo? Isso aqui, agora vamos ao próximo item então. Esse aqui é polêmico, maneiro. Não polêmico pelo gosto pessoal, mas polêmico pela atitude dele. Retorno ao trabalho em tempo integral e presencial. Não, a gente combinou de não falar isso, cara. Mas está aqui na pauta, ele assinou. Não, cara, isso pode empolgar os nossos eleitores, e a gente tem eleitores que são donos de empresas. Mas olha só, você tem que... Por quê? Você é contra? Eu não falei que você sou contra a favor disso? Eu sou muito contra. Mas muito. Eu até agora não dei minha opinião. Nossa Senhora. Mas você sabe qual é a motivação. Se você for o contrário da minha, eu vou ficar muito puto. Você viu a motivação do Trump para isso? Motivação que eu quero dar chicotada nos meus empregados. Não só isso, a motivação imobiliária. Ah, verdade. Porque ele tem grandes prédios. É o ramo dele. E muitos prédios comerciais são alugados para o governo.
Então, teve um desalocamento de pessoas de necessidade de alocação. O movimento caiu. O movimento caiu, então ele precisa revitalizar a usabilidade dos prédios comerciais dele. Mas, cara... E essa foi a motivação principal dele nesse item. Eu acho... Eu vou tentar dar um spoiler aqui. A gente está no quinto. Dos 70, eu acho que tu vai chegar aí uns 30 a favor do ramo dele, né? Então vamos lá, custo de vida, o próximo. Aí. O que eu achei interessante é que alguns títulos são microtítulos que não explicam nada. Esses são os mais interessantes de se dar uma olhada. Que quando você vê, tem alguma coisa relacionada, tem alguma coisa relacionada ao ramo dele. Custo de vida, o que significa isso? O Biden e outros presidentes, eles determinaram leis e burocracias, entre aspas, que determinam o habitat da pessoa. Tipo IPTU, taxa de incêndio, você não pode construir um andar de cima sem um aval da prefeitura, entendeu? Criou você não, uma certa burocracia. Você não pode arrancar uma árvore do quintal sem o aval do meio ambiente, né? do órgão do meio ambiente, e assim vai. Então existe essa questão lá também. Existem essas taxas. E o que é esse custo de vida? O Trump falou, não, isso está deixando o custo de vida das pessoas que querem moradia mais caro, em torno de 25%. Então vamos tirar essas taxas, vamos tirar a burocracia e vamos tirar a questão ambiental para quem quer montar uma casa. Ou seja, para quem quer o ramo imobiliário evoluir. Então esse custo de vida já foi um corte dele para que as prefeituras e os municípios parem de taxar e burocratizar a evolução imobiliária nos Estados Unidos. Que bonito, né? E Ou quem seja, se dá bem com isso? Eu acho que é ele, né? O outro ponto que nós temos aqui é a saída do Acordo Climático de Paris. Bem, isso aqui não precisa falar, os noticiários já falam por nós, né? Não precisamos entrar ele saiu na primeira eleição, saiu de novo, o Biden entrou, os Estados Unidos vai ficar nessa não vou falar uma palavra feia, né? Mas nessa montanha-russa, né? Vai entrar o próximo, vai entrar... E a alegação dele... O outro vai sair, enfim. Engraçado que a alegação dele diz que ele é o que mais contribui para o órgão, né? Mas ele, se ele é o maior, ele não deveria ser o maior a contribuir? Ele é o segundo se ele que mais se diz polui. o maior, né? Se ele se diz o maior do mundo, então ele é o maior a contribuir. Ele é o segundo país que mais polui. O primeiro é a China. China ou a Índia? Isso. Agora vou ter que pesquisar. Não lembro. Ferrou. Aí. A gente pesquisa sem problema nenhum. Mas ele é o segundo país que mais polui no mundo e agora... E agora vai ser o primeiro. Devido a essas medidas. Em 2, 3 anos... Então. Com o lema dele, perfure, casse, explore, provavelmente ele vai chegar primeiro do mundo lá. Então vamos lá. A outra questão, que é um pouco parecida, controvérsia aqui com o Brasil, que é a liberdade de expressão. Ele revogando qualquer censura existente nas redes sociais, na mídia. Entendeu? Ou seja, qualquer pessoa agora pode falar o que quiser. A questão não é, vamos supor, se eu xingar o Leonardo, não importa na mídia, onde for, o Leonardo pode vir e me processar. Ok, isso continua existindo lá. Agora, se eu falar uma mentira do Leonardo, antigamente o Leonardo poderia vir, pedir para a justiça, tirar essa mentira do ar. Agora a mentira pode continuar. Mas ela vai continuar lá. Ela vai continuar lá. Se a justiça vai decidir se ele tem que me pagar, é uma parada paralela. Mas a mentira vai continuar no ar. Entendeu? Eu não tenho mais o direito de pedir para ele retirar. Não tem mais direito de pedir para retirar. Então a mentira continua rolando aí, não importa o que seja, né? Eu sei um grupo que adoraria que isso acontecesse aqui no Brasil. Tem o outro, que é, de novo, os nomezinhos interessantes, né? Fim do armamentismo do governo. O que significa isso? Quando você escuta uma coisa dessa, o que você acha que é, Leonardo? Tirar as armas de todo funcionarismo público. Mas que armas são essas? Sei lá, todas. Não. Armas físicas ou armas... Não é física, não? Não, é verbais. Assim, qualquer funcionário público ou ex-funcionário público não pode mais falar mal do governo. Não pode falar nada do governo. É mesmo? Não pode interferir em qualquer campanha, não pode nada.
o que é tipo assim, que fez em Las Vegas, fica em Las Vegas, você não pode mais sair do governo e dar sua opinião. O que acontece ali dentro, fica ali dentro. Exatamente, entendeu? Então, é bem interessante isso aqui. Por quê? Porque tiveram pessoas que saíram do governo, saíram das agências de inteligências, que mostraram como algumas agências funcionavam, como alguns políticos agiam de má fé. Ah, não, agora não pode mais isso. Tá? Por exemplo, quando o Trump saiu da primeira vez e levou documentos sigilosos da Casa Branca para a casa dele, isso veio a público. Agora não pode mais. Entendeu? Então esse é o tipo de ação que ele está tomando. A outra questão que ele fez foi a saída da OMS, Organização Mundial de Saúde. Mesma coisa com relação do Acordo de Paris. Acordo de Paris, e mesma coisa que vai ter do outro também. Ou seja, ele quer voltar todo para os Estados Unidos. Não tem mais nenhum dinheiro saindo dos Estados Unidos. Beleza? O outro assinada foi o fim do TikTok. Beleza? O engraçado é que nesse ponto ele não atacou, ele não atacou a mídia, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, não, só o TikTok especificamente. Não, peraí, o que tá, vamos contextualizar. Contextualiza. O TikTok, no primeiro governo dele, foi acusado de ser uma ferramenta de espionagem da China, nos Estados Unidos. Isso. Então, começou com ele lá no primeiro governo e o Congresso veio criando uma lei para proibir o TikTok, que entra em vigor agora, 1º de fevereiro. Só que o Trump teve uma atitude muito bonita. Quando o Trump entrou, falou, não vai proibir o TikTok, não. Vai liberar o TikTok por 75 dias. Nesse tempo, olha como ele é tão bonzinho. É legal. Nesse tempo, o TikTok vai ter tempo de pensar e decidir sobre 2 vias. Ou vender pra gente ou fechar. Isso aí. Eu acho que é bem interessante, né? O que vocês querem? Ou vende uma parte pra gente, pra gente que ele diz, alguma empresa privada americana, que provavelmente vai ser ou a Meta, ou do Elon Musk, ou sabe Microsoft, aquele cara que tem o maior youtuber do mundo? Eu esqueci o nome dele, você que consegue o Mr. Beast? Ele se candidatou a comprar o TikTok. Mas ele vai ter que vender para algum americano. Isso que o Trump quer dizer. Mas ele é americano. Sim. Então, ele é um dos candidatos a comprar o TikTok. Qualquer um que chegar com dinheiro lá. Mas é engraçado que é o Trump decidindo a vida de uma empresa que está longe dele, né? Assim, de outro país. Só por uma acusação de espionagem. Então, tudo é com relação à segurança nacional. Mas é uma segurança nacional, não é de terrorismo, não. É uma segurança nacional de nacionalismo. De ser nacionalista, de só o país dele ser o principal mal do mundo. Eu lembro, quem estuda história, quem gosta, eu lembro que isso aconteceu uma vez, lá para 45, 44. Diga-me mais sobre isso. Eu não posso, porque eu acho que o nosso vídeo vai cair. Exatamente, né? Mas eu lembro que aconteceu muito disso, cara. Pesquisa aí se o caminho não foi exatamente esse que estão tomando agora. A diferença é que muita gente defende que aquele lá antigo, do bigodinho... Tinha bigode e esse não. Era de esquerda. Eu acho que a única diferença era o bigode, mas tudo bem. Mas é capaz do presidente do DOGE, que é um departamento lá, começar a usar um bigodinho. Mas já deve estar. Ele já mostrou publicamente que ele é adepto, né? Mas a gente faz um episódio sobre isso. Então vamos lá, próxima canetada. Já estamos no 10º dia, né? Acho que do Trump. Não, 20º dia já, de tanta coisa que já rolou. Para vocês entenderem o tamanho. Isso foi na primeira hora, tá? Para vocês entenderem o tamanho do problema. Tá? A outra canetada foi responsabilização de funcionários públicos. Esse aqui, eu até... Ok. Eu dou o meu okzinho aqui, do lado. Porra, agora se o Trump vai conseguir governar, tu deu ok? Não, porque... Vou mandar para ele isso aí. Não, porque assim, a gente, quando não tem a tendência de não gostar de uma pessoa, a gente 100% tem a tendência de não gostar das ideias dessas pessoas e não querer ouvir a ideia dessas pessoas. Achar que tudo que vem dela é ruim. Entendeu? Então, esse meu ato aqui de ok para mim mesmo, de falar assim, cara, olha o que ele está falando
independente do que ele é, do histórico dele. Dá ouvidos ao que ele está falando. Cara, entendeu? eu vou discordar um pouco de você. Assim, Por quê? Porque mesmo eu não tendo nenhum tipo de nojo, ou olhar pra ele e falar, porra, não gosto desse cara. Pra mim, indiferente, pra mim só sai merda dali. Então vamos lá. Você não precisa ter uma tendência a não gostar dele e receber as coisas como negativas, não. Tá bom. Só sai negatividade dali. Então, desse daqui, você sabe do que se trata isso, a responsabilização de funcionários públicos? Explique-me. O que significa? Aqui no Brasil, existe o funcionário público, ele teoricamente fica até se aposentar, beleza? Ok. Ele não tem, assim, ele não Existe tem... um plano de carreira aí. Não um plano de carreira. Não é plano de carreira, é... Estabilidade. Estabilidade de carreira, que você não vai ser demitido, você pode ser dispensado administrativamente, tá? Que o pessoal não chama de demissão. Mas é muito difícil de ocorrer. Incrivelmente, isso, embora nos Estados Unidos as pessoas lá tenham... Não existe esse plano de carreira, essa estabilidade, né, de carreira, mas existe um meio termo. Então, metade dos gerentes, dos executivos, não conseguem demitir facilmente uma pessoa por questão de processo. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, é deixando mais claro o seguinte, cara, você não cumpriu a meta, tá na rua. Meritocracia no funcionarismo público. Exatamente. Tá, entendi. O que ele está fazendo aqui é tornar o que é feito no mercado de trabalho normal dentro do funcionário público. Um mecanismo para facilitar demissões dentro do... Exatamente. Dentro do aparato público. Do aparato público, entendeu? Assim, cara, o cara não está vindo, não está cumprindo meta, cara, o cara não está cumprindo nada do que ele deve cumprir. É um peso para o funcionário público, como é um peso para qualquer empresa. O Trump ia fazer ter muito trabalho aqui no Brasil. Então, o Trump com esse cara aqui, o que ele fez? Ele pegou aquele papel do aprendiz e deu esse poder para os funcionários públicos estarem mais garantidos perante a lei de demitir o funcionário público. Entendeu? Peraí, cara, você tocou numa parada que me lembrou de um cara que me dá coceira aqui. Esse sim eu tenho nojo. Entendi. Tá. Mas enfim. Então, viu como às vezes... Porque esse aqui, cara, não foi escrito pelo Trump. Todas essas... Isso parece ser escrito pelo Musk, né? São equipes. Cada equipe entregou, ele olhou, óbvio, e assinou aquele que ele quis assinar. Uhum. Então tem uma pessoa lá da equipe dele que tem uma sanidade. Se ele tenta criar um mecanismo desse aqui no Brasil, aquele atentado que ele recebeu lá, ia ter uns 30 mil atiradores aqui. Assim, alguém tem que acertar. Exatamente. Mas seria interessante isso aqui no Brasil, hein? Então. Ia ser uma massa demitida. Nossa, deixa pra lá, não vou fazer isso. Exatamente. Toca o barco, então vamos lá. Garotinho. Próxima canetada. Responsabilização por interferência eleitoral. Isso aqui é um pouco, o que eu falei que às vezes se misturam, é qualquer funcionário público que leva informação para o meio privado que interfira na eleição. Entendeu? Então, é igual o outro, não tem muita... Só que nesse caso aqui, ele atacou mais pessoas especificamente. Ele quis atacar, eu imagino que seja porque, assim, quando ele perdeu a eleição para o Biden, ele fez uma série de acusações, igual o Bolsonaro fez aqui, uma série de acusações, de fraude, disso. E eu lembro que ele atacava especificamente alguns locais e algumas pessoas específicas. Aquela pessoa roubou voto, ou fez isso, ou contou errado, e bababá. Pode ser uma forma dele aumentar o seu poder de ataque caso ele venha perder na próxima eleição, né? Exatamente. Então isso aqui é um pouco junto com o outro, tá? Próxima canetada, emergência nacional na fronteira. O que significa isso? Ele não precisa do Congresso mais para mandar exército para onde ele quiser, dentro dos Estados Unidos. Simples assim. Então é uma canetada trazendo poder mais para a mão dele. Sim, isso está englobado ali no endurecimento da política imigratória, né? Tá. Próxima canetada. Acesso à informação confidencial e de segurança. O que significa isso? Quando você entra na Casa Branca, você tem uma equipe, beleza? Só que cada pessoa da equipe tem acesso a um nível de informação, tá?
O Biden e outros governos, porque ele taca muito ao Biden nesses regulamentos, mas na verdade isso é de qualquer governo, desde que foi criado os Estados Unidos. Para o cara ter acesso a níveis de informação, é um pedido pessoal, individual. O que o Biden fez? Não, me manda a lista e está autorizado. Não precisa mais. Por quê? Individual, porque existia uma investigação se aquele indivíduo poderia ter acesso ou não àquela informação. Com a listagem, acaba uma burocracia e facilita qualquer indivíduo ter acesso à informação. Então, basta seu nome estar na lista. Sim. Né? Bota meu nome na lista e acabou. Entendeu? É tipo assim, você é Leonardo. Não é você Leonardo. Você tá na lista do Trump. Acabou. Pronto, já pode ter acesso à informação confidencial de segurança. Revisando a política comercial, isso aí é o que ele está tentando fazer, é rever todos os acordos comerciais no mundo todo. E as equipes têm em torno de 90 dias, se não me engano, para apresentar um relatório de como estão as coisas, né? Isso imagino que seja normal dos governos. O papel militar na fronteira. Aí fala assim, peraí, ele não deu uma canetada dizendo que ele pode levar o exército para a fronteira? Ah, sim, ele deu uma canetada dizendo que o exército... depois ele especificou o papel dela. Isso, que agora ela pode ter o papel de polícia. Entendeu? Porque o exército e a polícia têm papéis distintos. Ele falou que quando for ele mandar alguém, esse exército tem o papel de polícia. Tem pessoas aqui no Brasil que adorariam isso, né? Né? Essa é a questão. Suspensão de entrada de refugiados. Ou seja, todo mundo já sabe. É a questão de controle tá ali também no endurecimento da política imigratória. Exatamente. Então, refugiados dos Estados Unidos de 27 de janeiro poderá prorrogar 90 dias de acordo com o vídeo de relatório. Ou seja, aquelas pessoas que estão no processo de receber, elas vão ser reanalisadas no período de 90 dias. Ou seja, se você estava para amanhã para receber a sua autorização, ou receber, vai demorar mais de 90 dias para ele liberar a sua entrada nos Estados Unidos. Existia um projeto, né, uma campanha, não sei se é um projeto, campanha, enfim, que se chamava Fique no México, né? Isso. O que é isso? Você não nascido no México, vai pedir asilo político, ou pedir o seu green card, ou seja, sua permissão, o que for, seu tipo de entrada, ele mandava você esperar lá no México. Não, fica lá no México. Espera no México todo o seu trâmite. Isso. Quando acabar, se for aceito, você vem. Se não for, tu volta. O México que se vire para te mandar para casa. Então, ele voltou com esse programa que já tinha acabado. Isso. Ele voltou com esse programa Fique no México. Exatamente. Ou seja, e quem estava no processo de já ser liberado vai demorar ainda 90 dias para essa questão. Aí você pergunta, evoluir. Como é que o México aceita isso? Claro que cada indivíduo que ele manda Fique no México, ele banca o custo da pessoa lá e dá um dinheirinho. Então, para o México, tá. Ok. Vai lá para Tijuana. Se você morrer lá no tiroteio, lá no... acabou. Tá. Fontes de energia. O que é isso? Isso aqui é o seguinte. Qualquer programa ambiental que impeça você de gerar energia, cai por terra. Ele cortou todo o aparato ambiental que o governo tinha de fiscalização e burocracia para incentivar a geração de energia. O Biden, quando ele entrou, ele assinou, e quando ele voltou para o Tratado de Paris, ele assinou alguns documentos dizendo que o governo americano ia procurar e investir em fontes renováveis, fontes limpas. Ele simplesmente falou assim, esquece isso, segue a gente tem vida. petróleo, gás e vamos focar nisso aí, porra. Isso aí. Eu quero diminuir a conta de energia para o povo. Só um parênteses aí. O petróleo, ele fala assim, cara, vamos voltar a explorar onde os ambientalistas não deixaram, onde os órgãos ambientais não permitiram, a gente vai explorar o petróleo. O foco dele eu quero diminuir a energia através do gás e o combustível através do petróleo para o povo americano. Só que um ponto de interrogação que fica aí, que eu li muito, foi: hoje os Estados Unidos é igual ao Brasil sobre o preço dos combustíveis.
a política, a não ser que ele mude isso lá, não sei como é que se muda isso, a política de preço de combustível, ela é baseada no valor do petróleo mundial, no mercado mundial. Então, tem alguns economistas que defendem que, independente de quanto ele vai explorar, não é ele que vai decidir se vai aumentar ou diminuir o preço. Sim. Não é a quantidade que os Estados Unidos têm de petróleo Que vai determinar. Porque ele já é autossuficiente hoje. Então, ele tem mais liberdade de determinar. O determinar. que é vendido lá, porque assim, na prática é o seguinte, ele coloca na mão do privado explorar o petróleo. Se ele tem lá, autossuficiente, mas se o privado está ali com milhões de galões de petróleo e chega uma China e fala, eu quero comprar, e vai pagar mais do que o posto do que ele vender nos Estados Unidos, ele vai vender para fora. Isso aí. Então, assim, se ele não focar nisso, em mudar essa política, não. Vou fazer uma rede protecionista. Você que vai explorar aqui só pode vender para cá. Não sei o que ele pode fazer. Mas alguns economistas que eu tenho lido falam, cara, não é por aí que vai diminuir o valor do petróleo. O do gás, sim. Talvez ele consiga diminuir bem o custo de energias lá nos Estados Unidos. Mas vamos embora, vamos tocar aqui, já está alto. E nesse fonte de energia, tem um parágrafo interessante que ele fala assim desfazer os subsídios para veículos elétricos. Sim. Acho que o Musk olhou assim para trás agora e falou, que porra é essa? Mas o Musk, eu já vi que ele já está começando a bater de frente. Então, é o que eu falei para você agora, o Bigodinho está começando a falar, que porra é essa? O Musk já deu uma entrevista dizendo que vai fazer acontecer e no dia seguinte ele já mandou, não, tudo que ele quiser vai ter que passar por mim. Então, se eu achar que não deve ser aprovado, você lembra que nós discutimos que quem estava usando quem estava usando quem? Sim, a gente tem um episódio sobre isso. Então, lembra que eu falei que que o Trump botou o Vivek para tomar conta do Trump, o cão de guarda. O cão de guarda do Musk. Sabe o que aconteceu com o Vivek? Saiu. Já saiu? Já saiu. 2 cachorros grandes no mesmo lugar. Não dá, né? O Musk falou, eu ou ele. Então o Vivek já saiu. A gente vai ver, assim, você tem... Eu não sei se ele saiu do Dodge ou se ele saiu do governo. O Dodge eu sei que só está com o Musk. Com certeza ele saiu do Dodge, entendeu? O que a gente vai ver agora é o seguinte, o cara que tem o maior poder político do mundo contra o cara que tem o maior poder econômico do mundo. É isso aí. E até quando isso vai durar? Apesar de olhar para os dois, e um episódio à parte que a gente vai falar, voltando ao assunto, apesar de olhar para os dois ter a mesma ideologia, sim. Eu acredito que ali talvez seja o ponto de interseção dos dois, que... Mas é aquela 2 alfas, cara. Eu não sei se eles vão conseguir ali se manter os 4 anos, não. Você acha mesmo que o Bigodinho lá na época não tinha algum cara que pensava igual a ele? Tinha o cara que ele foi eliminando. Exatamente. Só que naquela época era mais fácil de eliminar, né? Hoje em dia é mais complicado. Hoje em dia é mais complicado. Então, dando continuidade, canetada. Sair da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mesma coisa, para de dar dinheiro para o mundo. Da OCDE. Da OCDE. Para de dar dinheiro para o mundo, agora o dinheiro é só interno. Tudo cortado. Assim, mas é cortado mesmo. É tipo os funcionários lá falando assim, e agora? Fomos demitidos? Todos também teve outro departamento, o SAID, qual é o nome? Aquele que é... Deixa eu pegar o nome aqui na minha colinha. O ZAID, né? O ZAID. USAID, que é era uma agência, um departamento americano de ajuda internacional. Assim, ajuda de tudo. De fome, contra doença. E ele mandou todo mundo ficar em casa. Ó, todo mundo de licença. De um dia para o outro. Falou, não venham trabalhar. Tá todo mundo de licença. Enquanto isso, pessoas morrem. É só isso que está acontecendo. Então, cara, endurecimento contra a lei de imigração. Isso. Isso aqui já está mais discutido. Tá. E nesse aqui tem até o lance que ele pediu, né, para lá em Guantánamo, e ele já começar a construir câmeras de gás. Eu acredito que sim. Ele vai construir um túnel ali, porque ele não pode mandar por navio. Não, nessa lei... Nem avião, ele fala assim, eu não quero, eu quero agora um trem, que eu vou chamar de trem da morte,
Vai passar por baixo Exatamente. ali do canal. Brincadeiras à parte, Sem brincadeira, alguns sem estão brincadeira, enviando para não. Guantánamo. Já estão indo. E eles estão vendo, né, a cotação de câmara de gás lá para ser construídas. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Exploração de recursos naturais no Alasca. O que é isso? O Alasca não é de todo mundo. Ou é de todo mundo? O Alasca é dos Estados Unidos. Não, o Alasca é um acordo cooperativo entre várias nações, inclusive o Brasil. E tem regras para exploração. Alasca ou Antártica. Antártica? Alasca é dos Estados Unidos. Tá. Então, mas lá também, ok, corrigindo, eu confundi legal mesmo. Mas é a mesma coisa de tirar qualquer questão ambiental e vida que segue. Eu sei, eu lembro que teve até uma foto antes da eleição, que é ele no Alasca, numa comunidade, todo mundo assim, nós apoiamos o Trump. E uma semana depois os caras falaram, não, a gente recebeu comida para fazer aquela foto. Bizarro, né, cara? Outra é proteção contra ameaças estrangeiras. Cara, é a mesma coisa com relação à imigração, isso só que ele está transformando o imigrante em terrorista. Isso ficou vago, genérico, para ele permitir fazer qualquer coisa contra estrangeiro. É isso aí, entendeu? Então, você é estrangeiro, você é terrorista, ponto, acabou. Por que o ato terrorista? Porque existe uma lei específica para terrorista que o cara, vamos supor, a polícia lá não pode te prender por mais de 24 horas. Se você é terrorista, você pode ser mandado para Guantánamo e acabou. Para sempre. Então, só para vocês entenderem a problemática do negócio. Próxima canetada, America First. O que é isso? Qualquer decisão tomada nos Estados Unidos tem que se tomar cuidado e análise se os Estados Unidos está em primeiro lugar ou não. Qualquer acordo tem que ser benéfico para os Estados Unidos. É isso aí. Não existe mais 0 a 0. Ganha-ganha. Não existe ganha-ganha. Assim, os Estados Unidos têm que ganhar 51%, tem que ser dos Estados Unidos e acabou. Do contrário, o acordo não será fechado. O DOD, que acho que não precisa de muita explicação também. Precisa. Que é Departamento de Eficiência Governamental. O nosso público quer saber o que está rolando no DOD, né? Vamos lá, cadê? Criação do DOD. Isso. O que é o DOD, né? Foi um departamento que... É um departamento? É um departamento, É um departamento que o Trump criou para botar o Musk. Isso aí. O que esse departamento faz? Ele vai analisar todo o funcionarismo público e individualmente analisar se o cara está entregando ou não, ou seja, se ele é eficiente ou não. E, nas palavras do Trump, ele fala que não tem melhor do que analisar eficiência do que o Elon Musk. Então, é o departamento que o Elon Musk trabalha. E aí vem uma parte que como é que o Elon Musk está trabalhando lá? Vamos então, mais, a parte que mais ele adentro. Porque assim, é óbvio que um gestor não faz tudo sozinho, ele precisa de uma equipe. O que o Elon Musk fez? Ele montou a equipe dele para tratar especificamente do Dodge. Tá? A equipe dele é composta, se não me engano, de 10 integrantes, alguns recém-formados e outros ainda em formação de graduação. Não estou falando de mestrado, não estou falando de doutorado. Estou falando de faculdade, graduação. Alguns ainda em período de estudo. E está dando poder a esses caras. Inicialmente, o primeiro ato dele foi ver o contra-cheque de todos os funcionários públicos dos Estados Unidos. Ele não pode. Só que esse grupo e o próprio Elon Musk não são funcionários públicos. Embora eles sejam do governo, eles são do departamento de administração do governo. Eles não têm um título especial. Exatamente. Né, eles não teriam autoridade de ver o contra-cheque de todo mundo. E aí começou a porradaria lá dentro já dos Estados Unidos. Tanto pelo acesso indevido e pelo quem está acessando. Né? É como se pegasse um cara que ainda está na faculdade, não estou falando de mestrado, não estou falando de doutorado, não estou falando de MBA e nem especialização. É um cara que está graduando, bota ele ali para governar o país, para ver assim, deixa eu ver o salário de todo mundo se está de acordo ou não. Quem que eu posso cortar, se está alto ou não está alto. Entendeu? E você já viu a foto desses caras? Não. É melhor não ver mesmo, não. Deixa para lá. Porque eu não consegui ver porque ficou muito branca a foto. Rapaz, supremacista. Entendeu? Mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Próximo questão. Ideologia de gênero. Ou seja, não existe mais ideologia de gênero. É homem ou mulher e acabou.
É isso, ele foi bem enfático lá. Tá, foi bem enfático. Por quê? Aqui no Brasil também é assim, né? Você vai preencher qualquer formulário que diz lá gênero, tem uma lista agora. Antigamente era só homem e mulher. Entendeu? Ele falou, não, vamos voltar homem e mulher e acabou a vida que segue. Você tem algum comentário sobre isso? Tem. Pode falar, então. Uma das primeiras atitudes, uma das primeiras, digamos, um dos primeiros resultados disso foi acabar com o tratamento especial para o trans na prisão. Em prisões. Então, assim... Não, peraí, vamos lá. Não é acabar com tratamento especial. Não é tratamento especial, é só separar... Não, é que os trans, eles estavam sendo levados para prisões femininas. E agora vai para... E agora vão para prisões masculinas. Porque teve a divisão... Porque pegou-se os trans e levaram para prisões femininas. Porque muitos trans estavam sendo estuprados e até mortos em prisões masculinas. Sim. Entendeu? Isso faz parte da cartilha anti-woke dele, né? Que, se você não sabe o que é o woke, vê o nosso episódio de woke. Para você saber o que é woke de verdade. O que fizeram com o woke, né? E acabaram criando essa cartilha anti-woke. Exatamente. A outra canetada foi cidadania nos Estados Unidos, a cidadania de nascença, né? Os pais não são americanos, mas o filho nasceu lá. E com isso ganhava a cidadania americana. Acabou isso. Não existe mais isso. Para você ter a cidadania, seus pais têm que ser americanos. Se ele bota isso no início dos Estados Unidos, ninguém seria estadunidense, né? Não existe isso. Não existiria. Teriam só em já. O Vivek não seria americano. Nem o Trump estaria lá. Entendeu? Nem ele, na verdade. Nem o Trump, nem o Musk teriam cidadania americana. Pô, Musk, você botou essa cara no momento errado. No momento tinha que botar mais pra trás. Você tinha que pegar o DeLorean e voltar para 1850 e botar isso lá. E botar isso antes, cara. Porque assim, esses caras não seriam também. De novo, imigrantes ilegais. Outra canetada, mais especificamente com relação a imigrantes ilegais. E especificamente com relação a construir barreiras físicas entre México e Estados Unidos e México e Canadá, caso o Canadá não seja anexado aos Estados Unidos. Tá? Invasão de fronteiras, outra canetada, mesma coisa. Isso aqui já mais voltado um pouco pro Canadá, tá? Com relação à entrada de drogas via Canadá. Ou seja, para vocês verem, ele foi muito específico. Não é uma cara, parece uma administração de prefeitura, não uma administração governamental. Entendeu? Parece... Ele acusa o Canadá, o México e a China, ele faz essa acusação direto deles serem responsáveis pela entrada de droga no país, né, nos Estados Unidos. Cara, a China até que meio que aceitou isso. Não, tá bom, eu vou lutar aqui contra a saída de drogas. Porque a prática é o seguinte, cara. Vamos pensar na lógica, né? Você tem países, você tem um problema que são as drogas. Se ela está saindo, é o que você quer. Para onde não te interessa. Cara, olha só. Se tem fornecedor, porque tem comprador. Exatamente. Não é mais fácil atacar o comprador? Isso, parece que é isso que eles tentam fazer, né? E acham que estão enxugando o gelo, mas vamos lá que está ficando grande. Vamos lá, tá no final já. A gente tá no final? Pô, a gente está no 28º ainda. Não, cara, tá acabando. A gente vai passar rápido isso aqui. Vambora. Ou que você quer fazer a segunda parte? Porque a gente podia dividir, né? Não são 70? Sei lá. Quantos são? São 76, eu acho. Pô, a gente já tá... Não são 76, não. São pouco. 26 mais 37, 50, 65. Então, a gente faz até o 30 e faz uma segunda parte. Quer fazer uma segunda parte? 26 mais 12. 38. Mais 4 é 40, já tá no final. Vamos lá. 28, cacete. Vai ficar grande. É verdade. Beleza. Então, quer fazer a segunda parte? Vamos fazer a segunda parte. Então, beleza. Pessoal, aguarde a segunda parte que a gente vai continuar comentando sobre tudo o que tem e tudo mais. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até o próximo. Curte aí, hein? Abraço.